BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Estruturar o departamento jurídico de uma empresa multinacional envolve equilibrar complexidade regulatória, coordenação global e pressões de negócio em ritmo acelerado. O principal desafio é criar um modelo que garanta conformidade simultânea com legislações diversas, muitas vezes conflitantes, enquanto mantém processos padronizados o suficiente para gerar eficiência, mas flexíveis o bastante para respeitar particularidades locais. Além disso, a pressão por reduzir custos e demonstrar valor estratégico impulsiona investimentos em tecnologia, gestão de riscos e parcerias externas, sem comprometer a capacidade de responder rapidamente a crises ou litígios em múltiplas jurisdições. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Sérgio Maluf, que eu vou carinhosamente chamar de Serginho, head jurídico da Telefônica Tech, possui mais de 14 anos de trajetória em ambientes corporativos complexos, nacionais e multinacionais. Ele atua na intersecção entre o direito e a estratégia de negócio. Além disso, ele é formado em Direito pela PUC São Paulo e possui pós-graduação pela GV em Direito Administrativo e Contrato. Serginho, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Gabriel, boa tarde a todos que nos veem, nos escutam. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É uma honra aí participar do projeto, que eu já tenho acompanhado há um tempo e tenho visto a grande evolução que você tem tido aí nesse projeto aí. Te desejo toda a sorte do mundo. Prazer. Vamos lá. Valeu demais, Serginho. E, Serginho, conta um pouquinho da sua trajetória para quem não te conhece, cara. Boa, vamos lá, Gabriel. Bom, você fez aí um overview geral, mas assim, só entrando um pouquinho aí na minha trajetória. Como você bem disse, eu sou formado pela PUC, já tenho aí quase 14 anos de formado. Comecei minha carreira atuando em escritório, com foco total ali em direito público, licitações, modelagem jurídica. E logo no começo eu tinha essa ideia de fazer uma transição e ver como que era uma empresa, tá? Como trabalhar num business mais lado a lado ali, jurídico, como um business partner de uma empresa. E mudei ali logo em 2013 para uma empresa de tecnologia, Indra. Comecei ali como júnior, saí como sênior. Em 17 eu tive a oportunidade de migrar para a Danone, um mundo completamente diferente, bens de consumo, uma multinacional aí francesa super conhecida no mercado. Já fui como gerente jurídico e estou desde 2020, final de 2020, na Telefônica Tech, como head jurídico aí, atuando também por muito tempo como DPO da companhia, com o intuito aí fui contratado com a incumbência de criar o departamento jurídico, porque a empresa tinha acabado de ser criada. Ela era uma BU de negócio do grupo aqui no Brasil e foi vendida à época para uma empresa da Espanha. Então, ela foi basicamente uma empresa do zero. Então, esse foi o grande desafio aí que eu encontrei quando eu entrei nessa empresa. Já estou há 5 anos e meio nela. Que da hora, Serginho. Serginho, eu queria saber como que foi estruturar o departamento? De onde que você começou? Qual que foi a ideia? Como que foi pegar isso, assim? Cara, realmente, assim, foi óbvio, quando eu recebi essa oportunidade, me saltou os olhos. Acho que quando você vai fazer uma movimentação de carreira, para mim, pelo menos, o principal é você enxergar o que você pode agregar ali no lado técnico e de desafio. Óbvio, a parte financeira e outras coisas vêm junto, mas para mim foi uma grande oportunidade naquele momento de responder diretamente para o country manager da empresa. Então, ao mesmo tempo que era um desafio enorme, a responsabilidade também acompanha. Então, eu acho que o primeiro passo foi estabelecer algumas diretrizes. Então, pensar ali nos grandes focos de atuação que a empresa requisitava para conseguir crescer de uma maneira rápida, porque nós sempre chamamos essa empresa de uma startup dentro de uma gigante, dentro do grupo Telefônica. Mas tentando sempre criar um modelo mais célere, ainda que não seja possível ser uma startup, porque nós seguimos políticas e governanças rígidas, tentar ser o mais rápido e célere possível para possibilitar o desenvolvimento do negócio. Então, naquele momento inicial, o grande foco foi desenvolver minutas contratuais, estabelecer padrões, determinar SLAs internos, entender o business para que eu pudesse ser mais assertivo na parte de gestão de contratos, sobretudo, para depois avançar em outras frentes, como a parte societária, a parte pré-contenciosa, a parte de direito
societário como um todo, consumidor quando isso é aplicável. Então, foi indo pouco a pouco, tá? Então, eu te digo, Gabriel, que até eu ter um jurídico que eu entendesse estar 100% aderente ao que o business requeria e ao meu gosto, demorou mais ou menos 1 ano e meio, tá? Então, foi um passo a passo bem devagar, mas que foi acompanhando o crescimento da empresa. Que legal. E hoje vocês estão em quantas pessoas aí no departamento? Hoje o departamento, então, começou comigo, por 2 anos e pouquinho fui eu, era uma equipe. E aí eu tive a oportunidade de contratar à época uma estagiária que se tornou advogado, já advoga há algum tempo. E agora, há pouco tempo, a gente agregou mais 3 pessoas na equipe. Então, atualmente estamos em 5 na Que equipe. beleza. Sim, aumentou bastante. Aí com diferentes nichos de atuação. E, obviamente, a gente conta também com o apoio de escritórios terceiros para determinadas áreas e também na área de proteção de dados. Ah, que legal, Serginho. E, Serginho, eu queria saber, na sua visão, qual que é o papel esperado do departamento jurídico? Eu posso te falar assim com certa propriedade. Óbvio que eu também não sou uma pessoa tão experiente, pegar uma pessoa com cabelo branco já, mas eu já tenho aí, 12, 13 anos em empresas, né, em multinacionais, né? Por 3 multinacionais, como eu te mencionei no começo da nossa conversa. Então, eu enxergo vai 1 década, vamos dizer assim, uma mudança muito grande de como o jurídico é enxergado dentro de uma grande companhia. Tá? Eu já vivenciei situações em que o jurídico era visto como um centro de custo. Ele não gera valor direto, né? Então ele não está ali gerando, na teoria, tá? Depois a gente pode até entrar um pouco, porque isso não é mais a realidade, na minha visão. Mas ele não gera fluxo de caixa direto, então as outras áreas, por exemplo, como comercial, que é um grande cliente interno, te demanda, ele te sente ali como um chefe. Então, por muito tempo foi visto como um centro de custo ali, que só apaga incêndios. Eu acho que isso foi mudando ao longo dos últimos anos, eu acho que é muito o perfil também de quem está dentro das companhias e de como o jurídico é enxergado pelos CEOs e por posições de grande liderança. Então, hoje eu já vejo o jurídico, eu sempre tentei atuar assim, como um business partner mesmo, e apoiando, eu falo que isso é importante, você tem que estar no começo do negócio. Você não tem que ser acionado somente quando incendeia, né? Porque muitas vezes isso acontecia. E ainda vai acontecer, naturalmente, né? Nem sempre o jurídico vai estar ali 100% em todos os negócios, mas a ideia é criar uma raiz, uma identidade que ele esteja lado a lado do negócio desde o começo, dando uma visão mais estratégica e evitando, obviamente, o contencioso na ponta. Então, hoje eu vejo já o jurídico como um grande agregador de valor para o negócio. Eu acho que as grandes lideranças que não são jurídicas enxergam isso já de uma maneira mais assertiva. Que legal, Serginho. Serginho, queria saber, na sua visão, como que o jurídico deve se posicionar em relação às áreas de negócio em diferentes países. Isso também é um grande desafio, tá? Então, a minha empresa, por exemplo, ela é espanhola, então ela tem a sede dela é em Madrid, e também já trabalhei na Danone, que tinha sede em Paris, a Indra em Madrid também, e tive a oportunidade por 2 anos nessa empresa de apoiar seu braço focal SPAM, a gente chama de SPAM, mais Latam, e também ali Hub Miami. Minimamente, você estando numa posição Brasil, nós já temos uma legislação super complexa, né, que é a nossa brasileira, e obviamente nós não vamos dominar outras legislações, assim, de bate-pronto. Acho que isso é um trabalho que você vai indo aos poucos, de acordo com as necessidades. Mas óbvio que é um grande desafio, sobretudo quando a matriz ela é de fora. Por quê? Porque nós temos que seguir diretrizes globais. Então, nesse caso, vamos dizer, espanhola. Então, existem algumas regras espanholas que se aplicam na Espanha, União Europeia como um todo, mas que devem ser passadas, entre aspas, tropicalizadas para o Brasil. Por exemplo, as regras de LGPD, que lá é GDPR, algumas outras regras de governança, seja trabalhista, laboral, que eles falam aqui. Então, há um desafio muito grande nessa intersecção entre outros países, mas eu acho que com um mundo tão globalizado, com pessoas que já vivenciaram esse ambiente de multinacionais, é algo que hoje em dia caminha muito bem. Óbvio que existem algumas travas, algumas barreiras. Por exemplo, é muito difícil para eles, eu vou te trazer um exemplo prático, entender a nossa cultura e a nossa legislação tributária. Os caras têm lá o IVA, uma outra coisa que muda. Quando chegou aqui, agora está na fase de reforma, mas tinha, sei lá, 90 tipos diferentes de impostos. Então, assim, é um mundo completamente diferente para eles quando eles enxergam o Brasil. Mesmo a parte trabalhista também é muito mais complexa. Então, assim, você vai indo aos poucos construindo esse caminho e lidando com essas diferenças culturais e de legislação. Serginho, eu queria saber, na sua visão, quais são os objetivos corporativos que a estrutura jurídica precisa mais se preparar ali para habilitar ou proteger, vamos dizer. Eu acho que vai muito em linha da minha penúltima resposta, de uma estruturação de uma governança muito sólida dentro da companhia, então uma política muito clara
do papel do jurídico e do porquê que o jurídico hoje agrega valor na prática e não somente como um bombeiro, entre aspas. Então, eu acho que desde o começo, pelo menos nas últimas empresas, eu sempre tive um respaldo do corpo diretivo da companhia, dando total liberdade para atuação preventiva. Então, treinamentos constantes, explicação do que é o jurídico, o porquê nós estamos aqui, como nós podemos apoiar o business na prática, o porquê é fundamental estarmos lado a lado desde o começo, e não somente em situações de grave risco, enfim, que a empresa já está exposta de alguma maneira. Então, eu acho que é muito um trabalho de formiguinha que você vai criando dentro da cultura da companhia. Então, acaba se tornando um pilar. Então, eu acho que isso foi sendo feito, vai sendo feito de pouco a pouco, mas estabelecendo políticas, colocando como cultura da companhia, sendo ali um business partner. Assim, outra coisa que é fundamental, não podemos esquecer, tá? E aí, Gabriel, acho que isso, o jurídico ele tem o lado técnico que nunca pode ser esquecido, e ele sempre vai estar ali, mas o lado de agilidade do business, se você não é ágil, sobretudo com a área comercial da companhia, que vai ter o coração, os caras te deixam de lado. Porque o cara vai querer, ele não vai deixar de vender uma coisa ali, porque isso envolve em entrada de receita, em recebimento de bônus, PLR e tudo mais, por conta de uma trava jurídica. Então, o jurídico, sobretudo, ele não pode ser o cara que fala, o cara, entre aspas, o departamento fala não por falar não, isso não existe, já existiu. O não ponto final ou não exclamação não existe dentro de um departamento jurídico. O não, ele vai existir. Claro, ele tem que existir. Como uma área que faz muito risk assessment, ele vai existir, mas ele tem que ser fundamentado. Então, eu acho que é você ser pró-business sempre que possível e ter uma celeridade fundamental. Isso atrai o cliente interno para o seu lado. Então, eu acho que são duas nuances fundamentais no departamento jurídico de sucesso. Sensacional, Sérgio. A gente sabe que uma das grandes dificuldades é você, ou não, né? Mas para alguns departamentos é mostrar o valor do departamento ali para a empresa. Eu queria saber como você pode medir o impacto do jurídico na estratégia, por exemplo, global da empresa, nesse caso. Perfeito. Isso também vai em linha do que a gente estava falando de como mudou, acho, essa visão do jurídico de uns anos para cá, saindo de um centro de custo para um agregador de valor na ponta. E aí posso te trazer até uma experiência prática de como hoje o jurídico ele gera valor, fluxo de caixa, como que ele traz dinheiro. Então, eu gerenciei por muito tempo uma carteira civil relativamente grande, em que a empresa no polo ativo, ou no polo ativo ou no polo passivo, seja em ação de execução ou ação de cobrança recebendo, nós tínhamos ali um passivo, uma contingência, uma provisão muito elevada. E isso, na prática, é você congelar dinheiro da companhia, porque vai ter uma linha ali na área contábil dizendo que tem X provisionado de uma demanda que provavelmente está ali no provável você vai perder. Então, nós criamos ali um mutirão de acordos, entre aspas, que, obviamente com respaldo técnico, inclusive nessa época com o escritório, vendo se fazia sentido ou não. Que E da a hora. gente conseguiu trazer para dentro de casa em um ano 5 milhões de reais. Quando eu falo trazer para dentro Que de casa 5 beleza. milhões de reais, é você fazer acordos para acabar com ações em que você está cobrando, ou você reduzir passivo em provisão em que você está no polo passivo. Quando a gente fez isso, assim, a empresa precisava bater meta. A gente foi espremido de todos os lados, todas as áreas foram espremidas de todos os lados, incluindo o jurídico. Então, o jurídico conseguiu, aí a gente sai daquele que era um centro de custo, conseguiu, ainda que não diretamente com uma venda, mas ele conseguiu desenvolver um mecanismo de você entregar fluxo de caixa para a companhia e apoiar em bater metas, tá? Então, eu acho que isso é um grande exemplo prático que eu tenho de caso em que o jurídico trouxe dinheiro para a companhia. Isso, de uma maneira de interface global, é fundamental, porque as nossas metas financeiras, aí seja de receita, de ingresso, de margem, de EBITDA, ela vai muito em linha do que com o que o global estabelece. Por exemplo, para qualquer método de cálculo interno de bônus, você leva em consideração pelo menos 50% do método aplicado no global, né? Nesse caso, na Espanha. Então, é fundamental que o jurídico também possa agregar valor de alguma maneira. Além dessa parte específica, eu acho que hoje está muito claro que o jurídico ele agrega valor com um contrato muito bem feito, em que você evita uma exposição contratual. Para você ter ideia, a gente está aqui na Cyber, na Telefônica Tech, há 5 anos, nós não temos um processo civil. Então, eu acho que você não tem um processo civil, seja de cobrança, seja qualquer outra coisa atrelada a um contrato,
mostra que a sua base contratual ela é muito sólida e o seu pré-contencioso também é muito sólido. Então, você evitar que a empresa se exponha a riscos jurídicos e financeiros, obviamente eles estão atrelados quando você externaliza isso, é fundamental para você mostrar o valor seja para a área interna, nível local, Brasil, seja para a área global, tá? Então, acho que isso hoje em dia é muito mais mensurável também com KPIs e tudo mais. Então, acho que isso hoje em dia rola muito mais. Serginho, muito legal o Imagina. exemplo que você trouxe, cara. Eu queria saber se você tem alguma dica para quem quer atuar dentro do departamento jurídico. Cara, Gabriel, esse também é um ponto muito bacana. Acho que você já deve ter falado sobre isso em outros. Eu me lembro que sim, em outros episódios, até era uma pauta que a gente poderia conversar e a gente acabou optando por mais focar em outra, que é a transição também de escritório para empresa. Assim, isso também uma dica, eu vou atrelar para esses 2 pontos, tá? Tenho vários amigos aí que recentemente fizeram essa transição de escritório para empresa e o porquê dessa dica, por que eu dava essa dica, tá? Eu acho que quando a pessoa vem de escritório, ela tem um lado técnico muito aflorado, o que é fundamental. Mas ele por si só numa empresa ela não basta. Ele não basta, na verdade, né? A empresa, você tem que adaptar a sua linguagem. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu vim para a empresa, uma antiga chefe minha, que é uma referência, ela falou: você tem que mudar completamente a sua linguagem no dia a dia. Então, aquele e-mail padrão, bonitão, no juridiquês, esquece, isso não existe. Você vai estar mandando para engenheiro, para administrador, para contador, para economista. O cara quer, assim, o resumo do resumo. Então, esquece esse termo dentro de casa, claro, a gente está falando internamente. Com esse trabalho no escritório, é o tempo inteiro um lado formal muito grande. Então, eu digo para pessoas que querem fazer, ou que já estão cursando, ou querem ter um escritório e querem ir para a empresa, ou que querem crescer em empresa, assim, você tem que ser um business partner, você tem que entender a urgência do negócio, obviamente você tem que saber dosar, você tem que saber falar não, mas com propriedade e com justificativas técnicas. E, cara, você tem que estar ali no dia a dia apoiando o tempo inteiro e tentando trazer sempre valor agregado ao negócio. Eu digo que trabalhar em multinacional e no jurídico, para quem gosta do lado business e quer sair um pouquinho da caixinha do jurídico de escritório, cara, é muito legal. E eu sempre quis isso no começo da minha carreira. Tanto que até hoje eu não voltei para escritório, desde que eu vim para empresa. Porque você está ali no dia a dia, você está na tomada de decisões, você entende mais de negócio, de financeiro, compras, logística, supply chain, mesmo RH. Então você vai entrando mais no negócio como um todo, você tem uma visão mais macro. Então a dica é, assim, ser uma pessoa mais aberta, abrir um pouco a cabeça e tirar o juridiquês ali 100% do dia a dia que você vai ter sucesso. Sensacional, Serginho. Serginho, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato, deixar o pessoal que quiser conversar com você, trocar uma ideia, conhecer mais sobre o departamento jurídico. Bom, Gabriel, obrigadão aí pela oportunidade, um prazer aí ter falado com você. Claro, assim, tô bastante ativo aí em LinkedIn, então ali, LinkedIn / Sérgio Maluf, _Maluf, quem quiser lá adicionar, enfim, sempre trocando experiências aí, participando de workshops, é muito bacana ter essa oportunidade com outros departamentos jurídicos, outras pessoas que trabalham em jurídicos e escritórios. Valeu, Serginho. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.